já nessa parte final da teoria geral dos contratos. A nossa disciplina vai além, ela vai falar ainda dos contratos em espécie, mas na parte de teoria, depois de a gente ver a formação dos contratos, alguma coisa do desenvolvimento dele, ligado às garantias que devem ser prestadas pelos contratantes, agora a gente chega na análise do fim dessa relação jurídica. Muito bem. A relação contratual, ela tem uma peculiaridade de frente a outras relações de direito privado, de ter uma natureza eminentemente transitória. O contrato ele é celebrado, obviamente, com todas as partes desejando o perfeito cumprimento das obrigações ali contratadas, o que levará à extinção do próprio contrato. Então, é uma relação jurídica na qual a gente entra já pensando em sair, querendo sair o quanto antes. Diferente de outras relações, como as relações familiares, por exemplo, as relações de propriedade, as relações de direitos reais, que elas têm um caráter mais perpétuo, mais longevo. Só uma peculiaridade, nada demais, mas tem uma consequência prática, que é o fato de que a extinção dessa relação jurídica, então, ela vai ser bastante trabalhada pela doutrina jurídica, pela teoria jurídica e consequentemente, pela legislação. A gente vai ter, então, a identificação de diferentes formas de um contrato chegar ao fim. Como a doutrina costuma fazer, ela sempre vai categorizar essas diferentes situações, até para ajudar no aprendizado, ajudar na comunicação, na legislação sobre esses temas. E, no primeiro momento, a classificação dos modos de extinção dos contratos vai se dar em dois grupos. De um lado, a gente vai ter as formas chamadas de normais para extinção do contrato. Basicamente, é um contrato sendo inteiramente cumprido, é o que se espera e é a maneira como a grande maioria dos contratos chegam ao fim. Fica uma impressão, a gente às vezes vê as pessoas comentando que ninguém cumpre contrato, que o contrato não tem tanta credibilidade mais. Só que não é, a questão não é tão assim quanto parece, né? Os contratos são, ainda na sua gigantesca maioria, cumpridos. Não fosse assim, faltaria fórum, haveria processo a cada minuto. Realmente, o judiciário já está abarrotado, mas a coisa seria incrivelmente pior se nenhum contrato, ou quase nenhum, fosse cumprido. Com certeza, a grande maioria chega ao final com o cumprimento regular das suas obrigações. Agora, existem situações em que isso não acontece, e aí a gente vai falar da outra categoria, que é a forma anômala, a anomalia que leva à extinção dos contratos. Apesar do nome estranho, né, do nome chocante, anomalia, parece que a gente está tratando de algo assim grave e tal. Na verdade, a normalidade ou anomalia aqui é somente para fazer oposição a outra categoria que trabalha com a ideia de normalidade. Forma anômala quer dizer apenas que é uma forma não esperada, né, não desejada originalmente pelas partes quando elas celebraram o contrato. E não necessariamente vai ter alguma coisa aqui prejudicial, não necessariamente. Em algumas situações sim, em outras não. Como eu disse, a gente só remete à anomalia, a esse termo aqui, nessa segunda categoria, por se tratar de uma situação em que o contrato chega ao fim sem que seja pela maneira esperada pelas partes originalmente, que era pelo cumprimento das obrigações. Quem celebra um contrato, celebra pensando em ter as obrigações cumpridas, inclusive as suas próprias. Quem está imaginando que um contrato não vai ser cumprido, quem espera não cumprir as suas próprias obrigações contratuais, não celebra o contrato. Mas tem muita gente que faz isso. Não é assim também. Tem muita gente que às vezes dá a impressão, parece que já entrou num contrato mal intencionado e tal. Na verdade é que nessas situações a pessoa não vai entrar numa relação jurídica que, descumprida, vai lhe gerar uma punição, que o descumprimento do contrato gera uma punição, pretendendo esse caminho.
Ah, mas tem situações que a pessoa foi coagida, tem situações que a pessoa frauda, faz um contrato simulado. Bom, aí é outra situação, aí a gente está falando da invalidade também, a gente está falando de uma maneira anômala de extinção dos contratos, que é exatamente a identificação de um vício de validade nele, que vai levar, então, à sua extinção. Então, ainda que, eventualmente, algum contrato possa ter sido invalidamente celebrado, com a vontade dos contratantes viciada, realmente, voltamos a dizer, não estamos falando da forma normal, né, de celebração, e sim de um contrato que vai ser extinto dentro da categoria de extinções anômalas e motivada pela invalidade identificada. Então tá aí primeira subclassificação desse grupo de causas extintivas do contrato, causas anômalas. Primeira que merece referência aqui é a invalidade. Nós vamos falar aqui de situações que tornam um contrato inválido? Não, porque isso já foi falado em outra disciplina. É aquela parte lá da teoria dos negócios jurídicos. Quando a gente estuda as causas de invalidade dos negócios jurídicos, lembrando que o contrato é o principal negócio jurídico bilateral, fica fácil de identificar, então, que aquele estudo já serve, né, já era antecipadamente o estudo da extinção de negócios jurídicos em geral, contratos, inclusive, pela invalidade. Ah, mas tem contratos que têm causas de invalidade específicas. Você pega a doação, por exemplo, você tem uma causa de invalidade que só serve para doação. Bom, nesse sentido, isso será estudado contrato a contrato. Nosso próximo tema, assim que a gente acabar, esse vai ser o estudo dos contratos em espécie, né, os contratos regulados especificamente pelo Código Civil, e aí sim, nesse momento, a gente estuda lá as causas pontuais de invalidade para aqueles casos. Mas as situações genéricas que levam à invalidade de qualquer contrato, nada mais, nada menos do que aquelas situações enquadradas no tema invalidade dos negócios jurídicos. Aquilo que a gente estudou, lesão, estado de perigo, coação, erro, dolo, incapacidade da parte, tudo isso leva à invalidade de atos jurídicos, de negócios jurídicos unilaterais e também de negócios jurídicos bilaterais, que são os contratos. A primeira causa de extinção anômala, resolvida, invalidade dos contratos já estudada, as invalidades específicas virão no próximo tópico. Mas a gente ainda tem outras duas categorias aqui que merecem uma análise um pouco mais detalhada agora, aqui nesta aula. A extinção anômala do contrato motivada pelo descumprimento das obrigações, não necessariamente descumprimento voluntário. Essa expressão ela é colocada pela doutrina dessa forma, mas eu nem gosto muito dela, acho que ela não é tão representativa do que realmente se quer dizer aqui. A grande causa de extinção dos contratos que a gente está se referindo nesse momento não é propriamente o descumprimento do contrato ou das obrigações, até porque o contratante pode insistir na existência do contrato, mas, digamos, a impossibilidade de cumprimento. Quando os contratantes identificam que aquelas obrigações não serão cumpridas, que não adianta insistir no cumprimento delas, e que, então, é melhor seguir o caminho da extinção. Esse é o momento em que a extinção passa, inclusive, até por uma decisão dos contratantes. Ele perceber que não vale a pena continuar naquela relação contratual, e aí a legislação vai permitir ao contratante optar, então, pela extinção do vínculo. A gente vai ver com mais um detalhamento maior daqui a pouco. Deixa eu só comentar outra categoria que também faz parte desse nosso tópico, que é a extinção dos contratos pelo exercício da vontade. Não tem nada de errado nele, obrigações estão sendo cumpridas, está tudo certo, mas o contratante vira e fala, não quero mais. É um pouco surpreendente, porque a gente tem a nossa noção
de contrato antes de estudar, antes de entrar no curso de direito, é uma noção de que o contrato é algo obrigatório, que você não possa voltar atrás. Mesmo quando a gente começa a disciplina, isso é falado, uma das primeiras aulas, ao estudar o princípio dos contratos, a gente viu que um dos importantes princípios é exatamente da obrigatoriedade, está na base até da utilidade desse instituto jurídico entre nós. Os contratos, eles são úteis para a sociedade na medida em que são obrigatórios. E aí, de repente, a gente vê que eles podem chegar ao fim porque um contratante simplesmente não quer continuar mais nele. Né? Isso é possível? Sim, mas claro, em situações excepcionais. É uma exceção. Agora, é uma exceção importante, porque coloca fim à relação jurídica, por isso que a gente dá uma atenção a ela dentro desse tópico. Então, claro, fiquem calmos, os contratos são realmente obrigatórios, essa impressão que a gente tem de que é uma relação jurídica que você tem que pensar bem antes de entrar, porque depois você não simplesmente se arrepende, volta atrás. Mas a gente vai estudar que o Código Civil permite, em algumas situações, que esse arrependimento aconteça, que a pessoa simplesmente queira sair de uma relação contratual sem dar motivo, simplesmente quer, não tem nada de errado acontecendo. Não vai ser possível sempre, vai ser em casos pontuais, mas essas situações existem sim. Ok, a gente está falando então na resolução, na rescisão e na resilição. São termos que sempre aparecem quando vai se falar em extinção dos contratos, e é importante a gente saber exatamente o que eles significam, porque em muitos casos essas expressões vão nos aparecer, elas têm elas exigem um conhecimento técnico jurídico para se identificar a sua perfeita compreensão, né, a seu perfeito sentido, e saber esse significado preciso não é um preciosismo, não. Em muitas situações, essas palavras vão aparecer no texto legal, vão aparecer num documento que a gente vai celebrar, e saber exatamente o que eles significam é importante para a perfeita compreensão do que a gente está lendo, se é a lei, se é um documento, né? Saber o que realmente está sendo dito ali. Então, vamos lá. Rescisão, resolução e resilição não são propriamente sinônimos. São três expressões ligadas a esse assunto, extinção dos contratos, só que apenas a rescisão tem um sentido genérico. A gente pode falar de rescisão do contrato para falar de um fim antecipado do contrato, seja pelo motivo que for. Quando o contrato chega ao fim pelo cumprimento dele, a gente fala de pagamento das obrigações. Ainda que não estejamos falando de obrigação pecuniária, mas o termo que o próprio código utiliza é esse. Cumprimento perfeito de uma obrigação, contratual inclusive, vai ser chamado pela lei de pagamento da obrigação. Ou adimplência. O contrato foi cumprido, as pessoas estão muito mais habituadas a falar em cumprimento do contrato do que em extinção dele. E também a legislação não vai se preocupar numa precisão terminológica nesse contexto, porque, veja, as partes cumpriram todos os seus deveres. Está tudo certo naquela relação jurídica. Então, não há necessidade prática também de ficar identificando ali esse ou aquele detalhe a partir de uma expressão para diferenciar os cenários, porque ali está tudo harmônico entre as partes. Quando a coisa vai para o campo da normalidade ou da anomalia, a extinção de um contrato sem que as obrigações tenham sido cumpridas, aí a gente vai precisar falar, diferenciar por termos diversos, cada um dos contextos, para ficar fácil a identificação, a legislação, a comunicação sobre qual situação a gente está vivendo. Então, nesse ponto, o código vai falar em rescisão de uma forma genérica, toda vez que um contrato chega ao fim antes das obrigações serem extintas. A gente vai falar de rescisão do contrato. Agora, essa rescisão pode ser uma resolução ou uma resilição. Há diferentes tipos de rescisão, portanto. Quando o contrato chega ao fim, antes das obrigações serem cumpridas,
porque a parte não quer mais continuar naquela relação jurídica, não tem nada acontecendo de errado, é simplesmente ambas as partes ou uma delas não quer ali continuar, a gente vai falar em resilição. E quando o contrato está chegando ao fim, porque as obrigações não têm mais como ser cumpridas, elas estão sendo descumpridas e não há perspectiva de que elas venham a ser cumpridas no futuro, a parte então opta pelo fim daquela relação, a gente vai falar em resolução. Então, com isso em mente, a gente vai tratar de cada um dessas situações separadamente, a começar pela mais simples delas, que é a resilição, extinção do contrato, sem que as obrigações tenham sido cumpridas plenamente, motivada pela vontade das partes. A gente pode estar falando da vontade de ambas as partes, quando falaremos de resilição bilateral. Veja, uma situação plenamente plausível. Surpreende um pouco quando se fala em um contrato chegar ao fim porque as partes simplesmente se arrependeram. A gente pensa, como assim? Um contrato é obrigatório, as partes não podem se arrepender. Mas se a gente lembrar, e que se for da vontade de ambas as partes desfazer aquele contrato, aí não tem problema nenhum. O contrato, ele é obrigatório, a gente não pode voltar atrás, a palavra empenhada não pode ser desfeita. A grande preocupação aqui é que isso não aconteça de forma unilateral. Se eu celebro um contrato com a Gabriela, por exemplo, e aí só ela se arrepende e quer pular fora dessa relação contratual, o direito, a princípio, não vai permitir isso, porque houve a palavra empenhada de nós dois, né? Houve uma expectativa de seguir com aquela relação contratual por nós dois, e se somente ela quer colocar fim a esse contrato antecipadamente, o direito vai buscar evitar isso. Agora, veja, não tem problema nenhum e não há sentido também em se resistir à vontade de ambas as partes de desfazer o contrato. Vamos imaginar, eu faço um contrato com a Gabriela, alugo um imóvel dela, passa um tempo, eu viro e falo assim, olha, Gabriela, eu vou me mudar de Belo Horizonte, então eu queria extinguir o nosso contrato antes do tempo. A gente tem um contrato de 5 anos de aluguel, eu estou no imóvel só há 6 meses, eu queria extinguir antes. E aí a Gabriela, que já recebeu uma proposta melhor de uma outra pessoa, ela fala, nossa, que maravilha, que bom, porque eu também quero extinguir esse contrato com você agora para eu poder fechar com outra pessoa. Olha só que beleza, ambas as partes querem extinguir o contrato, aí, claro, nesse ponto, o direito não vai opor resistência. O direito privado, ele trabalha com a lógica da autonomia da vontade, prevalecer o que as partes querem para si, a autodeterminação delas, o direito delas conduzirem a sua vida. Claro que o direito privado vai colocar alguns limites para a coisa não ficar bagunçada, como, por exemplo, tentar evitar uma extinção do contrato, uma resilição meramente unilateral. O direito vai evitar mesmo, até para que as combinações, as negociações entre as pessoas tenham estabilidade, tenham segurança jurídica. Agora, se todas as partes envolvidas querem colocar fim àquela relação jurídica, tá bom para todo mundo extinguir aquela relação jurídica, beleza. Direito contratual não vai criar nenhum empecilho. Pelo contrário, o Código Civil regulamenta, é verdade que em um artigo só, mas regulamenta como que as partes podem fazer isso. Se ambas as partes querem colocar fim a um contrato antes que as obrigações fossem cumpridas, antes que ele chegasse à sua vigência final, as partes vão celebrar um distrato. O nome até é representativo, né? Você inicia uma relação jurídica a partir do contrato e você sai dessa relação jurídica pelo distrato. Você desfaz aquela relação jurídica. Vejam, já que é de vontade de ambas as partes, o código está tão desinteressado em dificultar isso que ele vai estabelecer uma única regra para o distrato, que ele tem que ser feito pela mesma forma que o contrato foi feito. Então, se o contrato foi feito por escrito, o distrato tem que ser feito por escrito. O contrato foi feito por escritura pública, o distrato tem que ser feito por escritura pública. O contrato foi verbal,
o distrato pode ser verbal. É a única regra. Então, se eu fiz um contrato com a Gabriela por escrito, eu não posso fazer o distrato verbal. Se eu fiz um contrato de aluguel lá por escrito com ela, agora que nós estamos de acordo em finalizar o contrato, a gente tem que fazer por escrito esse distrato. Alguém pode argumentar, mas se está todo mundo afim de terminar esse contrato, se não respeitar esse requisito da forma, qual vai ser o problema? Né? Não é possível que depois alguém vai reclamar que o distrato não foi feito pela forma adequada. Vai saber, né? Vai saber. Vamos imaginar uma situação aqui. Fiz um contrato por escrito com a Gabriela. Na hora de fazer o distrato, a gente faz só de boca. Distrato verbal vale se o contrato tivesse sido feito verbalmente. Não é o caso do nosso exemplo. Eu e a Gabriela fizemos um contrato escrito. E agora, combinamos verbalmente o distrato. Eu até propus um distrato escrito e a Gabriela, não, imagina, preciso disso não, a gente é amigo. Que é isso, não, aqui tá resolvido verbalmente. Tá, beleza, né? Aí passa um tempo, sei lá, um dia, 2 dias, o motivo da minha mudança de cidade deixa de existir. Era um emprego que eu tinha conseguido e que deu para trás. Ou seja, eu me arrependi do distrato. Pode acontecer. Eu me arrependi de sair daquela relação jurídica. Falou, opa, agora que eu vou ter que ficar em Belo Horizonte, eu acho melhor eu ficar lá no imóvel. Né? Porque aí eu evito a mudança, o aluguel tá barato, né? Aí eu viro e falo assim, Gabriela, eu vou continuar no imóvel. Ela fala, não, eu já inclusive fechei contrato com outra pessoa. Eu posso dizer, vai ser uma postura cínica da minha parte, mas com respaldo jurídico, eu vou dizer, olha, Gabriela, não, você não podia ter alugado para outra pessoa. Você tem um contrato em vigor comigo. Ela vai dizer, não, nós fizemos um distrato verbal. E eu vou dizer, pois é, mas como o nosso contrato foi escrito, o distrato verbal não tem validade. Se você tivesse feito um distrato por escrito comigo, aí tudo bem, aí não tinha como eu me arrepender do distrato. Mas como a gente fez por uma forma inválida, no nosso caso, ele não vai ter validade. É como se o nosso distrato nunca tivesse acontecido. Então, veja, o código traz uma regra para o distrato e, às vezes, ela não é cumprida, gerando alguns prejuízos. Se vocês tiverem a curiosidade, façam uma pesquisa, acho que vale a pena vocês fazerem, por esse artigo no site dos tribunais. Vai lá no site do TJ, procura lá, artigo 472, distrato. Vocês vão se surpreender com o tanto de casos, de processos que se desdobraram porque as partes deixaram de atentar para a única regra do distrato. Fizeram o distrato pela forma inadequada, uma das partes se arrependeu do distrato, quis voltar e insistir no contrato original e conseguiu, que o distrato não tinha hora feito, não tinha validade alguma. Né? Claro, vocês não vão achar milhões de casos, não é um caso que acontece a toda esquina com todo mundo, é verdade. Mas, bom, às vezes que eu fiz essa pesquisa, foram muito mais casos do que eu podia imaginar. Eu tinha primeiro a impressão que falava, não é possível que as partes vão deixar de descumprir uma única regra do distrato. E pensava também, poxa, mas se as partes estavam de acordo com o distrato, quem é que depois vai reclamar disso? Mas fui fazer a pesquisa e vi que tem um número bastante grande de situações em que isso dá problema e que o artigo 472 é aplicado, o distrato é invalidado. Então, beleza. Ambas as partes querem desfazer o contrato, o direito não vai opor nenhuma resistência, a única exigência que vai ser feita é façam o distrato pela mesma forma que o contrato foi feito. O contrato foi feito por e-mail, dá para fazer o distrato por e-mail. O contrato foi verbal, dá para fazer o distrato verbal. Mas se o contrato foi escrito, o distrato tem que ser escrito. O contrato foi por escritura pública, terá que ser feito por escritura pública. Beleza, até aí nada muito surpreendente, não. O que surpreende um pouco, né, é a gente descobrir que o Código Civil vai permitir, em algumas situações, que o contrato seja unilateralmente resilido.
Quer dizer, o contrato está perfeito, as obrigações sendo cumpridas, não tem problema jurídico nenhum com ele. Uma das partes vira para a outra e fala: eu quero pular fora desse contrato. A outra não quer, a outra parte quer continuar com o contrato, mas ainda assim o código vai permitir a resilição unilateral. Isso é uma incoerência frente ao princípio da obrigatoriedade, mas vai ser permitido nas situações em que o legislador identificou que naqueles casos ali, insistir com a obrigatoriedade, né, impedir a resilição unilateral, ia causar mais prejuízo do que evitar. Então, o legislador ele identifica os contratos em que isso pode ocorrer e na legislação pontual desses contratos, ele vai permitir a resilição unilateral. Então como é que eu vou saber se o contrato que eu celebrei ele permite essa resilição unilateral ou não? Você vai ter que procurar na legislação própria desse contrato e ver se tem algum artigo ali permitindo isso. Mas eu celebrei um contrato atípico, é um contrato que não tem nenhuma lei específica para ele, nenhuma norma específica para ele. Bom, se não tem nenhuma norma específica para ele, então não vai haver nenhum artigo permitindo a resilição unilateral naquele caso. Então, se você fez um contrato atípico, há um grande indício de que a resilição unilateral não vai ser possível. Só não é uma certeza total, porque nós temos uma segunda regrinha que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro que a gente está trabalhando é com a informação de que, em alguns contratos específicos, a legislação peculiar que rege esses contratos, uma legislação pontual específica para esses contratos, vai prever resilição unilateral. Se o seu contrato, então, é atípico, não tem nenhuma legislação específica para ele, então já tira essa ideia da cabeça. A resilição unilateral provavelmente não vai ser possível nele. Não, mas o meu contrato é típico. Tem uma lei aqui específica para ele, ou tem um capítulo aqui do Código Civil específico para ele. Então, perfeitamente. Leia os artigos próprios, né, voltados a esse contrato. Veja se tem algum artigo aí dizendo alguma coisa sobre resilição unilateral. Aí você lê lá e fala, não, estou lendo aqui o capítulo do Código Civil sobre esse contrato, não tem nada falando de resilição unilateral para ele. Então, a princípio, também não vai poder. Bom, que tipo de contrato, né, a gente vai ver a legislação específica permitindo a resilição unilateral? Prestação de serviço, por exemplo. Mas o exemplo mais específico do contrato de mandato, assim, mais específico, não, mais forte, né? É o do mandato, que é aquele contrato no qual você delega poderes para alguém fazer algo em seu nome. Quando você faz, por exemplo, quando você contrata um advogado para atuar num processo para você, você passa uma procuração para ele, você celebra um contrato de mandato. Você dá poderes para aquele advogado praticar uma série de atos processuais em seu nome. Contrato de mandato, o Código Civil deixa claro que a qualquer momento quem passou a procuração pode extinguir o mandato, sem dar motivo, sem nada. Isso, nesse caso do mandato, isso acontece porque o Código identifica que o mandato só funciona na medida em que quem passou a procuração, o mandante, confia no mandatário. É uma tortura você ter um mandatário em quem você não confia mais. E aquela pessoa continuar falando em seu nome porque o seu mandato, o seu contrato tem prazo de vigência que não chegou ao fim e aquela pessoa não quer aceitar o fim do contrato. O Código entende, fala, peraí, nesse caso aqui, não tem cabimento você deixar alguém com poderes para falar em nome de outra pessoa que não confia mais nesse procurador. Então, o Código é literal ao permitir lá, no contrato de mandato, a resilição unilateral por parte do mandante. O mandatário também, estou me recordando, o mandatário também pode fazer resilição unilateral, porque também entende-se como inadequado obrigar um procurador a continuar representando alguém sem querer. Isso aplica-se ao advogado. Você não quer mais ser advogado daquela parte. Tá? Você descobriu algumas coisas ali que te
desagrado e você não quer mais continuar defendendo os interesses daquela pessoa naquele processo. Perfeitamente, você tem o direito de resilir o seu contrato de mandato e seguir adiante. Um outro exemplo é o contrato de depósito, um contrato no qual alguém é contratado para tomar conta, para zelar bens de outra pessoa. Eu peço para alguém cuidar do, sei lá, de um objeto de valor meu, de uma mala. Essa pessoa pode exigir remuneração ou não, né? Tanto faz, essa relação jurídica vai ser regida pelo contrato de depósito. E também o Código Civil é muito claro em dizer que esse contrato pode ser resilido unilateralmente a qualquer momento. Beleza. Então, a primeira situação é essa. Resilição unilateral é permitida nos casos em que a lei expressamente autoriza isso. Agora, existe uma causa genérica, existe uma causa geral, melhor dizendo, uma situação em que o Código Civil já diz, olha, qualquer contrato que tenha essa característica que eu vou dizer pode ser resilido unilateralmente. São os contratos que o Código vai chamar de trato sucessivo, que são mais facilmente identificados pela expressão contrato por prazo indeterminado. Contratos que têm um prazo de vigência indeterminado, como regra geral, podem ser resilidos unilateralmente. Acaba, então, que a grande resistência do Código em permitir a resilição unilateral vai ser nos contratos por prazo determinado. E tem uma lógica aí do legislador. Entende o legislador que se a parte celebra um contrato e estabelece uma vigência mínima, é porque, para alguma das partes, se não para ambas, é importante garantir um tempo mínimo de vigência. Isso é muito comum, isso é muito visível no contrato de locação, por exemplo. Locação de imóvel, né? A pessoa que se muda para um imóvel, ela quer se assegurar de que ela vai ficar um tempo mínimo ali. Porque mudar para um imóvel é difícil, é caro, é muito investimento pessoal, inclusive. Você centra a sua vida naquele bairro, naquela localidade, naquela cidade. Você não quer que dali uma semana o dono do imóvel venha para você e diga: não quero mais esse contrato, não. Então, muito por isso, as pessoas estabelecem uma vigência mínima. Você sabe que não necessariamente você vai ficar a vida inteira morando naquele lugar. Em algum momento, o locador não vai querer mais manter aquela relação jurídica, não vai querer renovar o contrato, por exemplo. Mas você vai estabelecer uma vigência ali de um período razoável. Então, você vai virar para o locador, olha, eu quero fazer um contrato de pelo menos 3 anos, pelo menos 5 anos, que ali você se estabiliza. Olha, tem pelo menos 3 anos garantidos aqui. E aí, pensando nisso, o Código vai dizer, não, aqui então não vamos permitir a resilição unilateral. E a pessoa, voltando ao exemplo da locação, o locatário vai lá, se estabiliza, se instala no imóvel, pensa, pelo menos 3 anos eu estou garantido aqui. Claro, se ele cumprir as obrigações, né? Se ele pagar os aluguéis, claro. Quer dizer, se eu fizer tudo certinho, eu estou garantido pelo menos 3 anos. Essa parte quer evitar que o locador o surpreenda e o tire do imóvel a qualquer momento. Então, principalmente nesse caso, haverá essa resistência por parte do direito em permitir a resilição unilateral. Mas o mesmo ordenamento jurídico, né, tem um pensamento de um lado, tem a outra face da moeda. Né? Do mesmo jeito que o Código vai pensar, ora, se a parte quis estabelecer um tempo de vigência determinado, é porque ele quis garantir um tempo mínimo de contrato. Por outro lado, se a pessoa não teve essa preocupação, se ela colocou um prazo indeterminado, é porque para essa pessoa o tempo do contrato não é prioritário. Se esse contrato vai durar muito ou pouco, para ele não vai fazer diferença. Porque se fizesse, ele teria colocado um prazo de vigência mínimo. Então, baseado nessa segunda pressuposição, nos contratos com vigência indeterminada, o Código, como regra, vai permitir a resilição unilateral a qualquer momento. Vamos dar um exemplo.
Do mesmo jeito que ao alugar o imóvel lá da Gabriela, eu quis assegurar um tempo mínimo. Então, eu falei, pô, vou fazer um contrato de 5 anos, porque eu quero ter a segurança jurídica de que, enquanto eu fizer tudo certo nesse contrato, eu estou mantido por 5 anos nesse imóvel. Beleza, aí eu mudo para o imóvel, vou contratar um serviço de internet, por exemplo. O serviço de internet, eu já não tenho a mesma preocupação de assegurar um período mínimo. Porque a internet, posso usar, posso não usar, internet, TV a cabo, vou contratar Netflix e tal. Vou saber se eu vou, né, como é que vai ser daqui 6 meses e tal. Que daqui 5 anos, ao longo dos próximos 5 anos, eu vou querer morar num lugar, isso é muito provável. Agora, ao longo dos 5 anos, eu vou querer esse pacote de internet dessa fornecedora? Não sei. Né? Então, como é que a gente costuma fazer? A gente costuma contratar esses serviços de internet, TV a cabo, Netflix e tudo, com prazo indeterminado. A gente contrata e vai usando. Enquanto estiver bom, a gente continua. Quando aquilo já não nos agrada mais, a gente vai lá e faz a resilição unilateral. Em dado momento eu falo, poxa, eu estou muito mais vendo Netflix do que vendo TV a cabo. Quer saber? Eu vou cancelar a TV a cabo. Vou lá ali para o provedor e falo, eu quero cancelar o serviço de TV a cabo. Perfeitamente. Cancelei, fiz a resilição unilateral. A única exigência que o código vai fazer nesse caso aqui, da resilição unilateral, é que a parte que não propôs a extinção do contrato, que não propôs a resilição, que ela seja avisada com antecedência. Isso, né, você já deve ter tido a experiência de fazer uma resilição unilateral de contratos por prazo indeterminado. Você não quer continuar lá com a sua assinatura da Netflix, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai avisar para a Netflix, primeira coisa. Você não pode tomar decisão na sua cabeça, não falar para ninguém e querer que o contrato milagrosamente acabe. Obviamente. Né? A primeira coisa é avisar. Mas você tem que avisar com uma certa antecedência. Porque que você vai surpreender a outra parte, a gente já sabe. O que não quer o código é que seja uma surpresa grande demais, a ponto até de talvez desestabilizar o negócio da outra parte. Ah, que isso, a Netflix vive sem a minha assinatura. Claro, mas se todo mundo do Brasil puder cancelar da noite para o dia, né, isso desestabiliza o negócio da empresa. Então, o que acontece? Você até pode, no dia que você quiser, você avisa a Netflix que você não quer mais assinar. A Netflix é um exemplo interessante, porque você contrata a Netflix pela internet, você não fala com ninguém, você não vai na loja. Né? Você contrata diretamente pela internet, você entra no site ali, digita seus dados, dá seu cartão de crédito, pumba, já assinou. E você desfaz o contrato, você faz a resilição do mesmo jeito. Você entra no site lá, clica lá, cancelar a assinatura, beleza, só que o cancelamento não é imediato. Ele vai perdurar por alguns dias. Você tem que fazer uma antecedência mínima que a Netflix vai estabelecer lá nas cláusulas contratuais dela. Pode até ser que alguém está achando aí que, não, eu cancelei minha Netflix de um dia para o outro. Você que pensa. Você cancela hoje, você continua em alguns dias com essa assinatura em vigor, inclusive pagando por isso. Às vezes você tem a impressão que você não pagou mais nada, porque como a cobrança de serviços como da Netflix é mensal, às vezes a cobrança já veio, a cobrança daquele mês já veio. Do dia que eu cancelei não veio cobrança mais, mas é porque você cancelou dentro de um mês no qual a cobrança já tinha acontecido. Ela já tinha recebido a mensalidade dela, e aí o contrato continuou em vigor ali pelo tempo que ele precisava, que era a antecedência da resilição unilateral. Perfeito? Ok. Então, fechando a resilição unilateral, vai ser possível nos contratos em que a lei expressamente permite essa resilição unilateral e de uma forma genérica, uma forma geral, a lei vai permitir isso em contratos por prazo indeterminado. Então, uma locação, se a locação que eu fiz com a Gabriela, ao invés de ter tido prazo de vigência de 5 anos, se eu tivesse feito por prazo indeterminado, aí eu podia extinguir a qualquer momento, eu, locatário, poderia. O locador não vai poder porque a lei de locação de imóveis expressamente vai impedir o locador de fazer resilição unilateral. Mas isso é uma peculiaridade da locação de imóvel. O locatário mesmo, se o contrato for por prazo indeterminado, ele pode cancelar a hora que ele quiser.
assim como o contrato com a academia de ginástica, que você faz sem prazo determinado, contrato com a CEMIG, que você faz sem prazo determinado, entre outros aí que certamente vocês já fizeram ao longo da vida. Agora, uma situação que o código não menciona, mas que é permitido porque é uma situação parecida com a da resilição bilateral, não é a mesma coisa, mas tem um ponto de semelhança, vocês vão concordar comigo, que é o fato das partes terem previsto uma cláusula autorizando a resilição unilateral. Então, eu faço um contrato com, deixa eu ver o nome aqui de alguém, com a Stephanie. Faço um contrato com a Stephanie de, pensar aqui, de prestação de serviço. Faço um contrato de prestação de serviço com a Stephanie com prazo determinado. Então, eu vou prestar serviços para a Stephanie de transporte. Eu vou ser transportador da empresa dela. A minha empresa de transporte vai prestar serviço de transporte para a empresa da Stephanie. E a gente colocou contrato com prazo determinado. Beleza. Contrato de transporte permite a resilição unilateral? Não. O Código Civil, nesse ponto, não vai falar nada disso. O nosso contrato é de prazo indeterminado? Não, pelo contrário, é de prazo determinado. Então, a princípio, esse contrato vai ter que ter essa vigência. Não dá para fazer resilição unilateral. Se eu, por exemplo, não quero mais prestar serviço para a Stephanie e ela está cumprindo a parte dela, porque é diferente se a outra parte começa a não cumprir as suas obrigações. Aí nós vamos para o campo da resolução. A resilição é uma extinção do contrato baseada apenas na vontade de extinguir o contrato. A Stephanie, nesse exemplo, não fez nada que motivasse a extinção dos contratos. Ela paga em dia, ela está cumprindo as obrigações dela de maneira exemplar. Eu é que não quero mais prestar esse tipo de serviço. Sei lá, eu fiz um contrato com a Stephanie com valores que agora eu estou achando que são baixos, né? Eu estou com alguns clientes aí com propostas que vão me pagar melhor, então eu estou querendo extinguir o contrato com a Stephanie antes da hora para ficar